Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui falar hoje sobre um tema que a gente discutiu bastante também ao longo dessa semana, da semana passada, perante as mudanças, devido às mudanças principalmente aí de políticas que nós tivemos ao longo dos 30 anos, que é o poder de compra, né, o poder de capital que a nossa moeda vem acumulando desde a sua criação aí há pouco mais de 30 anos. E que isso vem impactando o nosso poder de compra, impactando o custo de vida, impactando toda a forma nossa de viver aqui no Brasil e de desenvolver projetos, seja esses projetos de forma como empresários, que nós temos muitos aqui que tentam trazer o seu próprio negócio, criar seu próprio negócio, expandir, como também para nós, né, para cidadãos, criarmos aí nosso plano de vida, nossa casa, nossa estrutura, nosso plano de família. Vamos fazer uma abordagem, uma analogia? Então fiz aqui o levantamento para vocês acompanhem com a gente sobre essas mudanças ao longo desses 30 anos. Vamos acompanhar aqui 4 tópicos aqui previstos que vão influenciar bastante isso. Então vamos lá. Primeira coisa, em 30 anos o real perdeu cerca de 83% do seu valor frente ao dólar. 3 dias depois da implementação, que foi em 4 de julho de 1994, uma segunda-feira, a nova moeda que valia $1 foi a 94 centavos. Já na sexta-feira do mês agora passado, 28 de junho de 2024, a mesma moeda bateu seu primeiro recorde, às 5h54 às 10 horas. Hoje o dólar ainda continua em flutuação, a gente vê que ele está na faixa de 5,60, 5,70, às vezes cai um pouquinho mais a 5,50, mas tem mantido essa estabilidade. Tá? Qual foi a ideia, qual foi o projeto do Plano Real nesse ponto? O Plano Real ele criou uma nova moeda que entrou em vigor nessa sexta-feira, dia 1º de julho de 94, como parte de uma estratégia econômica que começou com a unidade real de valor. Logo no primeiro mês, o plano econômico reduziu a inflação e a cotação do dólar. Por quê? Como todos vocês devem acompanhar e saber, tudo que nós compramos, tudo que nós fabricamos, tudo que nós vendemos e comercializamos é baseado às vezes em commodities. O que seriam essas commodities? São justamente pequenos aí, ou grandes produções, né, de coisas que às vezes relacionadas ao agronegócio, a produções de bens de capital, a produções aí de produtos, né, relacionados às vezes a derivados de petróleo, que são utilizados no mundo todo como moedas de troca. Então tem um poder que é muito estabelecido entre elas como uma base de troca, e isso tem um poder inflacionário muito grande. Por quê? São taxadas em moedas mais fortes. Então a inflação mensal que tinha naquele período, que variava mais ou menos de 47,43% em junho, caiu para cerca de 6,84% em julho, e o real, que surgiu com paridade em relação ao dólar, se valorizou já na abertura do mercado de segunda-feira. Subsequente, com a moeda norte-americana cotada a 94 centavos. Em 14 de outubro de 1994, R$1 equivalia a 83 centavos, menor cotação da história. Então vocês veem na verdade o seguinte, nós saímos de um período que nós tivemos aí uma grande, né, mudança, que nós passamos por várias moedas, ou cruzados novos, cruzados reais, até a chegada do Plano Real, e todos esses projetos tinham o objetivo de quê? Tentar controlar a inflação, as altas, né, que tínhamos de alimentos, de preços de combustíveis, de preços gerais ao consumidor, para tentar criar uma política monetária que fizesse com que houvesse estabilidade econômica e política no país, para que houvesse um controle dessas inflações. Então naquele momento o governo criou o Plano Real e criou também uma forma de manter o câmbio controlado. De que forma? O governo majorava e controlava isso. Então o governo criou uma forma engessada que ele dava uma equilibrada, dizendo que $1 equivalia a R$1, ou seja, o governo manipulava, não era um câmbio flutuante como nós temos hoje. Tá? No entanto, desde a sua implementação, a moeda brasileira já acumula desvalorização de 83% em relação ao dólar, considerando $1 hoje cotado a R$ 5,54. Na relação com a mínima histórica, a perca chega a 85%. Isso os cálculos já descontando a inflação norte-americana. Olha uma parte interessante que essa revista fez de levantamento, que, segundo economistas ouvidos por eles, vários motivos provocaram essa curva descendente na nossa moeda brasileira. Vamos analisar isso, vamos entender o impacto disso para a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, nossa vida empresarial. Enquanto o real perdia valor nos anos subsequentes, a implementação do novo projeto econômico, a inflação acumulada atingiu 708% de julho de 94 a maio de 2024. Não esqueça esse número, 708%. Além disso, o Brasil registrou a segunda maior taxa de juros real do mundo, conforme o economista-chefe da Austin Rating, o Alex Agostini, que fez os cálculos ao poder. O que fez a gente perder competitividade não foi o Plano Real,
e sim as crises internas vividas por uma má gestão pública que determinam a política econômica de juros altos. O que ele quer relacionar com isso? Essa é uma grande discussão que a mídia vem tendo aí, em alguns pontos aí até mesmo manipulada aí pelos órgãos de governo, né, infelizmente, para tentar justificar planos sociais, gastos excessivos e altas taxas que o governo faz. Na verdade é um equilíbrio, como se fossem nossas contas pessoais em casa, nossas empresas. Você não pode gastar mais do que você tem. Se você gasta mais do que tem, você entra no endividamento, acaba pegando empréstimos, pagando juros e pagando aí multas sobre esses valores. É o que vai acontecendo com os governos ao longo desse período. Nós passamos aí pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, o governo do Lula, depois posteriormente a Dilma, né? Chegamos aí posteriormente também ao governo do Bolsonaro, atualmente de novo agora o Lula, e todos esses governos, com poucas exceções em alguns momentos aí, acabaram tendo que fazer, ou acabaram eles fazendo gastos excessivos, o que levou a um déficit gigantesco nas contas públicas. O que acontece quando se gera esse déficit de contas públicas? O governo nesse ponto ele tem duas possibilidades. Ou cortar despesas para tentar colocar as contas em dia, como fez o Bolsonaro, que conseguiu inclusive superávit durante aí 2 anos do seu mandato, né? Entregou inclusive para o Lula com superávit. Ou o governo tem que criar impostos para conter essas despesas, ou seja, ou você arrecada mais ou você gasta menos, tá? Com o fato dele estar gastando mais de forma descontrolada, essa competitividade, essa confiança econômica que é gerada na nossa moeda, nosso poder de compra, nosso poder de compensação, se esvaem. E consequentemente com isso, a nossa moeda começa a perder valor perante o mercado. Por quê? O mercado como um todo, que investe, traz o dinheiro, joga na bolsa, joga as empresas que estão entrando aqui, pessoas que estão querendo vir de fora, às vezes entrar em capital aqui, sem ter insegurança e colocar seu dinheiro aplicado com essa estabilidade econômica que a gente vive. Então, olha uma curiosidade aqui. Esse economista cita também o regime cambial flutuante como uma das medidas que provocaram a desvalorização natural da moeda, já que nesse modelo o valor do câmbio se dá de acordo com as relações de mercado, influenciadas por decisões políticas. Exatamente o que eu comentei. Essas decisões políticas tendem a levar o país ao endividamento, em que nesse endividamento o país acaba sendo obrigado ou aumentar os impostos ou aumentar a sua parte de arrecadação, gera-se uma desconfiança muito grande do mercado. O mercado, como um todo, o investidor, ele busca lucros. Todos são assim, infelizmente. Nós não podemos fugir desse ponto. Então, para não fugir desse ponto, o que o investidor, o economista naquele ponto avalia? Se eu colocar meu dinheiro no Brasil, quais são os riscos que eu corro nesse dinheiro? Quais são a minha rentabilidade com esse dinheiro aplicado? É maior ou menor? Acaba caindo. Então, conforme a nossa política monetária entra nesse ponto de déficit nominal, que a gente tem um baixo, caso aí, retorno por parte do governo, que ele gasta mais do que deve, não reduz as contas públicas, não traz uma credibilidade para o mercado como um todo, nós acabamos perdendo investimentos que vêm de fora e perdemos competitividade também. Então, olha só, o impacto inflacionário para isso, e olha como tudo é ligado de uma forma a fazer com que essas crises geradas por políticas na economia acabem aumentando mais ainda o seu impacto. Então vamos lá. O André Brás, economista da Fundação Getúlio Vargas, explica que a desvalorização cambial tem um duplo impacto inflacionário. Preste atenção nesses 3 pontos que ele relaciona aqui. Primeiro, torna os produtos brasileiros mais competitivos para exportação, ou seja, enviar para fora, vender para fora, aumentando a demanda externa e reduzindo a oferta interna, o que eleva os preços dos produtos. Isso a gente vê muito no agronegócio. A gente vê, por exemplo, eu tenho ido algumas ocasiões lá para a Europa, você vê excelentes produtos feitos aqui por nós no Brasil, indo para fora na Europa, como por exemplo grãos de café de ótima qualidade, grãos de cacau para ser fabricado chocolate de ótimas qualidades, carnes, derivados, outras coisas que acabam sendo comprados pelo pessoal fora, seja nos Estados Unidos, seja na Europa ou na China e outros países, justamente porque a nossa moeda tende a desvalorizar, o poder de compra que esse pessoal tem perante os nossos produtos se torna cada vez maior. Então, aquela pessoa que antes comprava vamos pensar em relação de 1 por 1, R$1 por $1, R$1 por €1. Eu vou lá e compro 1 quilo de frango com esse preço. Com a desvalorização agora, caindo para 20 centavos praticamente de dólar, ele compra 5 vezes mais essa quantidade. Isso acaba gerando o quê? Um aumento, entre aspas, nessa produção, que é feita pelas empresas aqui no Brasil, só que esse aumento da produção para mandar o produto para fora.
Por quê? Porque as empresas ganham o mesmo valor com uma qualidade às vezes muito melhor lá fora e com uma moeda muito mais forte realmente do que a nossa do Brasil. O que isso acaba fazendo? Com que o poder de compra nosso internamente comprado no mercado de fora caia e as empresas acabem privilegiando o mercado externo do que o mercado interno, gerando ainda mais o aumento dos produtos como nós temos visto acompanhado no Brasil. E essa é uma tipo de taxa de competitividade que, enquanto o governo não acertar essa política dele monetária, essa influência dele perante o mercado, mostrar que tem mais responsabilidade fiscal, só tende a piorar. Por mais que às vezes eles tenham uma boa vontade, ou se é que assim tem realmente para tentar fazer uma agilidade, tentar colocar uma política econômica melhor, até o momento isso não foi apresentado para o mercado, o que tem elevado infelizmente mais os preços dos produtos. Por outro lado, olha como a situação é complicada. Isso também carece as importações, já que são necessários mais reais para adquirir a mesma quantidade de produtos estrangeiros. Aqui a gente chega num problema que o Brasil vem passando aí desde o início dos anos 80, que é a desindustrialização do Brasil. O Brasil tem perdido grandes empresas, grandes fábricas e grandes indústrias ao longo do seu período produtivo. Isso tem feito com que cada vez mais coisas venham de fora do Brasil para abastecer o mercado interno. Então, conforme a nossa economia interna vai piorando e a nossa necessidade de consumo vai aumentando e a gente acaba pegando esse mercado lá de fora, mais ainda vai encarecendo nossos produtos. Isso também derivado pelo quê? Ah, mas então o problema foi só essa questão do câmbio flutuante? Não, o câmbio flutuante se tornou um termômetro para medir a situação econômica do Brasil de acordo com as políticas monetárias. Tá? E aí, por último, a dinâmica, que apesar de favorecer a balança comercial, contribui para uma pressão inflacionária. Exatamente isso que eu falei. Vende mais para fora, menos para dentro, lei da oferta e procura. Se tem menos produto, acaba encarecendo. Com isso, vem a questão do governo estar uma déficit nominal, ou mesmo déficit aí acumulado aí já na faixa de alguns bilhões, até mesmo trilhões de reais, que tem que aumentar a carga tributária. Pega esse produto que já está numa deficiência e acaba encarecendo mais aí no setor. E isso vai causando um impacto ao longo de toda a cadeia produtiva, desde o fabricante ao distribuidor até chegar ao consumidor final. Então essa política dele de cobrar os impostos sobre o consumo, sobre a movimentação da mercadoria, agrava mais ainda esse ponto de atividade econômica, infelizmente, tá, pessoal? Bom, aqui só alguns gráficos para mostrar para vocês, algumas equiparações. Dá uma olhadinha conosco a respeito aqui, ó. 30 anos do Plano Real, o real chegou a valer mais do que o dólar. Nós mostramos alguns quadros aí que chegou a valer 83 centavos. Tá? Então, no lançamento pelo governo Itamar Franco, em julho de 1994, quando partiu de $1 e chegou até a mínima histórica de 83 centavos de dólar. Ok? Ou seja, R$1 chegou a valer mais do que o dólar naquela ocasião. De lá para cá, tivemos posteriormente uma segunda eleição, onde tivemos o partido do Fernando Henrique Cardoso, que é o Partido Socialista Democrático Brasileiro, né? É um partido que, entre aspas, seria de centro-direita, centro, talvez um pouco mais para centro-esquerda. Mas de lá para cá, tivemos o Fernando Henrique, tivemos o Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula. A moeda vem sofrendo vários altos e desces, sobes e desces em relação ao mercado. Isso justamente causado por quê? Pelas más administração, as más políticas públicas criadas ao longo desse período de gestão. No governo Fernando Henrique, nós tivemos até algumas políticas aí que foram necessárias e aí foram até bem-vindas, né? Como a própria política aí do plano do trabalhador, onde nós tivemos direito à aposentadoria, fundo de garantia por tempo de serviço e outras coisas que não haviam sido previstos, né? Mas esses gastos sociais, sem um planejamento de arrecadação, planejamento para manutenção disso, vem causando justamente essa variação aí da nossa economia, tá? Bom, chegando nessa valorização que a gente pega aqui para olhar, olha só algumas informações importantes. Isso mostra uma distorção social no país causada pelo elevado nível de concentração de renda. Sabemos que o Brasil, infelizmente, é o país que tem a maior concentração e a má distribuição de renda no planeta. E pelas diferenças regionais por conta das políticas econômicas e sociais adotadas de forma errada ao longo do tempo. Temos que lembrar que o Brasil também é um país com divisões assim praticamente continentais, é um país muito grande. E devido a essa forma, que é uma das propostas da reforma tributária, que é equiparar e tornar uma coisa um pouco mais suscetível, né, a poucas mudanças e equiparar os custos realmente dos produtos. Por quê? Hoje nós temos aí uma variação muito grande de impostos entre um estado, um município, outro município. Em teoria, a reforma tributária vai trazer essa equiparação. Da forma errada, eu não vejo a reforma tributária, pelo menos não para os prestadores de serviços, as startups, aí como bem válida. Lucro presumido e lucro real, que são
empresas aí que têm um regime tributário que tomam crédito, ou mesmo aqueles que tenham finalidade aí voltada para comércio e fabricação, talvez até tenha uma leve vantagem em algumas coisas nesse sentido, mas de forma geral vai haver um encarecimento aí dos custos da sua fabricação, né? Mas, por outro lado, a gente vê que alguns países que tentaram adotar essa forma tributária conseguiram, de uma forma de política, fazer com que a diferenciação que nós temos, por exemplo, hoje entre estados e municípios, que você tem alíquotas de estado que às vezes pratica 20% de ICMS, como o Rio de Janeiro, São Paulo com 18%, alguns com 7%, 4%, 12%, cria uma equiparidade, ou seja, deixa todos os estados no mesmo nível de competitividade. Só que não adianta a gente fazer isso e jogar uma alíquota lá em cima. A gente acabou, na verdade, da forma como foi prescrito aí pelo governo, óbvio que ainda pode sofrer algumas alterações, né? Ainda tem muita coisa a ser pautada, estão ainda conversando a respeito de qual vai ser a alíquota final que vai ser praticada pelo IVA do nosso imposto. Estão cogitando ainda também como vai ser essa questão do imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado, mas acho que eles têm que olhar isso com um pouco mais de cuidado, para não fazer simplesmente um encarecimento de preço, um aumento, né, não declarado aí, por assim dizer, de impostos e tributos, porque é o que a gente tem sentido nesse ponto, tá? Então, para um poder de compra equilibrado, olha só que coincidência. Dos brasileiros, o salário mínimo atual deveria ser de R$ 6.946,37, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Lembrando que o salário mínimo é um estudo feito para que uma família, pequena família, possa gastar os básicos, as suas coisas essenciais, como moradia, alimentação, energia, um pouco de lazer, coisas desse sentido, com esse salário. Está bem longe da nossa realidade que nós estamos hoje aqui no Brasil, tá? Então, olha só porque o pessoal comenta a respeito de salário. Você passou um ano, aí ele, né, o governo, pega o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e atualiza o salário mínimo. Eu não estou recompondo exatamente o poder de compra, quando o meu salário é recomposto pela média, e não pela inflação de alimentos. Então o poder aquisitivo vai diminuindo. Essa forma de reajuste do governo com base no INPC, é o que ele comenta aqui, qual que é o problema disso? Você pega às vezes alimentos que tiveram uma alta, a gente viu aí, por exemplo, pós-pandemia, arroz que saiu na faixa de 18, 20 reais, alguns lugares já estão chegando a 50 reais, que teve uma alta de mais de 100%, mas o governo pega uma média geral de todos os produtos. Então o alimento teve uma alta grande, ele pega um outro produto que teve uma baixa, ou até mesmo uma redução, faz uma média e dá o reajuste por ali, que é exatamente essa reclamação. A forma monetária de reajuste, baseada apenas nesses índices médios, acaba gerando essa justamente perca do nosso poder de compra, porque o poder nosso de compra não acompanha realmente a valorização, ou nesse caso a inflação gerada para aqueles produtos, aqueles alimentos. Aqui uma curiosidade, a gente colocamos no gráfico, olha só como que fica a questão do salário mínimo nos últimos 30 anos. Então, quando foi criado no governo Itamar Franco Real, em 1994, o salário mínimo equivalia a R$ 65 reais. Uma cesta básica naquela ocasião custava R$ 67 reais, ou seja, dava 103% do salário mínimo, ou seja, um salário mínimo não comprava nenhuma cesta básica dessa. Ao longo desse período, a cesta básica foi sendo ajustada devido à inflação, devido ao aumento dos produtos, o salário mínimo também com base nesse Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que leva uma média e não um preço real. Então nós conseguimos comparar aqui no gráfico, no Fernando Henrique, o governo Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, e vendo esses percentuais aqui como vão sendo gerados. A gente acompanha aqui, o menor valor alcançado, ou seja, percentualmente falando, foi na época do governo Temer, 2018, em 46%. Tá? Só que a gente começa a ver que esse percentual da cesta básica, que equivale a cada um deles, sempre praticamente acima dos 45%, 50%. Isso mostra que a ideia do salário mínimo, que deveria prover alimentação, prover moradia, prover estudo, saúde e lazer, não atende os requisitos mínimos como foi pré-definido entre elas, tá? Então, algumas tendências que a gente começa a ver é que se essa política monetária não mudar, vai chegar num ponto em que esse índice geral de preço ao consumidor vai se tornar uma mera ilusão de controle feita pelo governo para tentar estipular como que nós estamos ajustando o salário mínimo, fora da realidade, infelizmente, tá? Bom, eles fizeram também um levantamento prevendo algumas tendências futuras do que pode vir a acontecer. Entre eles, o Agostinho explica que, mesmo em uma piora do quadro fiscal no Brasil nos próximos 30 anos, o Brasil não deveria registrar tão cedo uma nova hiperinflação. Lembrando que a inflação naquele período chegava a 1000% ao mês, tá? A não ser que haja uma mudança no sistema econômico.
Para ele, o Estado democrático de direito, a independência do Banco Central, sustenta o equilíbrio da economia. Aqui nós temos uma parte problemática. O Estado democrático de direito, que seria pelas nossas eleições, porque é uma coisa que infelizmente aí no Brasil, a gente tem tido já esse debate ao longo do tempo, visto isso na mídia, as próprias pessoas, que tem gerado alguns problemas, né? Porque algumas pessoas já começam a não acreditar mais, outras deixam de votar, preferem justificar a mesma ausência, vão lá e pagam multa posteriormente. Ou seja, está se perdendo realmente a confiança no Estado democrático de direito. E a própria independência do Banco Central, a gente tem visto aí Lula, Haddad e outros aí também questionando que querem que baixe os juros, queremos que force os juros. A política do Banco Central hoje é justamente manter sob controle esse fantasma que nós temos, que é a inflação. Então, o que a inflação na verdade faz? A história pessoal, é uma doença e nós precisamos controlá-la. Qual a forma de controlar? Através dos juros. Se o juros sobe, a tendência da inflação é cair. Por quê? Menos pessoas têm acesso a dinheiro de forma fácil, porque os juros estão caros. Menos pessoas consomem. Se consome menos o produto, a tendência do produto é baratear o preço ou manter o preço como ele está, para evitar que haja uma hiperinflação. Se começa a baratear os juros, sem aumentar o consumo, sem fazer um controle das contas públicas, como nós temos visto aqui, ó, falando, jogamos no lixo a responsabilidade fiscal e o controle inflacionário público do ajuste que foi feito, a abertura da economia. Temos que resolver isso para ter ganhos de longo prazo, para que não sejam facilmente destruídos. Exatamente o que eu estava tentando comentar. Que se mantiver essa política monetária, essa política de gastar sem ver amanhã, sem se preocupar em atender os gastos fiscais, né? O governo vai continuar gastando, vai continuando tomando empréstimos junto a bancos, outras coisas. Nós tivemos aí um período que nós ficamos uma década, quase duas, pagando o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Isso só tende a levar o Brasil, infelizmente, cada vez mais para uma política monetária desastrosa. Então é importante que a gente acompanhe, vocês pensem a respeito disso, invistam em moedas um pouco mais fortes, em dólar, em euro, né? Tentem fugir um pouco do real. No caso de reais, tenta adotar políticas monetárias aí de equilíbrio fiscal, suas empresas, o seu plano de investimento, as suas contas pessoais também, para que não entre nessas partes, porque as tendências infelizmente levam ao aumento disso. Só para citar um pouquinho sobre esse caso de aumento aí da nossa perca da inflação, a Colômbia, por mais engraçado que possa parecer, né, que é um país que infelizmente tem aí uma situação econômica muito pior que o Brasil, falaram recentemente agora, notícia para vocês aqui dia 22 de agosto, recente, tem hoje 6 dias aí completado, avisando que o Brasil, a nossa política monetária é um exemplo que deve ser evitado. Isso porque eles fizeram um levantamento lá, que o Brasil começou durante um período a baixar os juros, fazer os cortes das taxas de juros de forma forçada para quê? Para tentar, entre aspas, incentivar e atrair os investimentos para dentro do Brasil. Isso não foi uma iniciativa muito adequada, não foi uma política assertiva. Isso acaba gerando essa inflação, gerando esses aumentos que a gente vem acompanhando aí, né? Da piora de preços ao consumidor dos produtos, tá bom? E aí nesse ponto eles comentando, só mostrar para vocês algumas informações aqui, que o próprio Lula cogita um anúncio em bloco nomes para a diretoria do Banco Central, justamente por quê? Porque o Banco Central hoje vem fazendo papel econômico de regular essa inflação. Isso às vezes vai contra a política, digamos, econômica do Lula, que quer agradar a todos, para dizer que está fazendo alguma coisa, quer demonstrar realmente nesse ponto que ele vai baixar os juros, vai cumprir uma das promessas que ele fez aí de baixar, de qualquer forma, né? Só que vai gerar a gente talvez uma poder de inflação muito alto. Então os investidores já estão realmente pensando nesse ponto, e aqui bate exatamente nesse último tema que foi falado aqui embaixo por eles, que é justamente o quê? Que a menos que tenha, ó lá, alguma mudança, seja ela no Estado Democrático de Direito ou na independência do Banco Central, raramente nós vamos aparecer no segundo problema de gestão aí, que nos leva a uma hiperinflação. Mas justamente esse anúncio que o Lula quer fazer, que ele quer tirar, entre aspas, essa autonomia do Banco Central, porque ele quer que o Banco Central esteja alinhado com a política dele, não uma política econômica, mas uma política social, que ele quer demonstrar alguma coisa para o pessoal dele, para os eleitores dele, pode nos gerar uma inflação. Tá? Bom, eu peço para todos aí que acompanhem realmente essas informações. A gente vai tentar sempre manter vocês atualizados a respeito. Qualquer informação que afete os investimentos, os negócios de vocês, que tragam aí algum parecer perante o que pode afetar as empresas ou mesmo o trabalho de negócio de vocês também. Nós vamos tentar aparecer para vocês e tentamos acompanhar essa parte política. A gente não gosta muito de se envolver nisso, acho que política cada um tem um pouquinho da sua opinião, né, do seu gosto.
mas nós também não podemos ficar, né, onipotentes perante o que pode estar acontecendo. Então, o que a gente puder, a gente vai estar passando para vocês, recomendando aqui para vocês algumas formas aí de consulta, algumas formas de investimento e formas de proteção, tá? Queria também aproveitar e dar aqui para vocês aqui uma notícia. Um empresário aí conhecido aí por poucas pessoas, né? Um capixaba, o Flávio Figueiredo de Assis, está querendo oficialmente lançar uma nova marca de veículos brasileira. Infelizmente o Brasil, né, desde aí do 2007, quando a Troller deixou de ser, né, do brasileira para ser comprada pela Ford, né, e desde 1987 que a Gurgel também encerrou as atividades, o Brasil não tem uma marca própria de veículo, uma marca nacional. E esse empresário está querendo realmente desenvolver, está buscando investidores, tá? O nome da marca vai ser Lecar. Eu peço para vocês, se puderem, acompanhem a marca, deem notícias dela, invistam aí realmente no conhecimento, deem apoio para marcas nacionais, né? A gente tem que valorizar realmente nossa força de trabalho local, nosso pessoal de mão de obra local, para que a gente possa desenvolver e também trazer notícias boas para vocês, tá bom? Desejo sorte aí para esse novo empreendimento, para o Flávio Figueiredo. Espero que realmente ele consiga fazer com que isso dê certo e ficamos acompanhando ansiosamente para ver também a tendência deles no mercado, tá bom? Bom, agradeço aqui a vocês, peço que vocês puderem, se inscrevam no canal, dê o apoio aqui para nós, clique em curtir se gostaram do nosso vídeo, tá? Nos siga nas demais redes sociais, acesse o nosso site, que é www.prodel.com.br, e nos dê aquele apoio, acompanhe realmente informações. Caso tenha algum assunto, alguma outra informação que vocês queiram que a gente publique, entre em contato aqui que a gente fazemos questão de colocar para vocês, tá bom? Meu nome é Eduardo Manfredini, agradeço a atenção aqui de todos vocês, desejo a todos vocês aí um excelente dia, uma excelente boa semana. Até logo, pessoal.